bonitos, beleza? Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas curiosidades sobre o verbo to be. Talvez você ainda não tenha parado pra pensar e talvez ninguém tenha te dito ainda. Bora! Vamos supor que você já conheça o verbo to be, até porque você não gostaria de dar o play nesse vídeo e me ver falando daquelas listinhas, enfim. Então, bora direto ao assunto. Eu quero falar das 5 coisas. E se você já estuda inglês na sua vida, você em algum momento teve um contato significativo com o verbo to be, por mais que você talvez não tenha dado atenção devida a ele. Agora, se você só simpatiza com esse idioma maravilhoso e não conhece muito bem o verbo to be, não entende, não sabe como ele funciona, eu sugiro que você dê um Google antes de continuar a assistir esse vídeo. Ué, Tainá, mas por quê? Você não vai explicar o que é o verbo to be? A galera já conhece o que é o verbo to be. Se você é adolescente, jovem, você já viu isso na escola durante anos e anos e anos. Se você não tá na escola, já passou faz tempo pela escola e estuda inglês hoje, você também já viu o verbo to be, então eu acredito que muita gente já conheça a tabelinha do verbo to be, beleza? Então o que eu quero falar com vocês hoje são curiosidades, peculiaridades, detalhes sobre o verbo to be, mas se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo explicativo sobre o verbo to be, para que você finalmente aprenda esse negócio. Mas eu realmente acho que a sua dúvida sobre o verbo to be, a sua dificuldade de usar o verbo to be, tá nessas 5 coisas que eu vou te contar. Então bora para as 5 coisas, mas antes eu quero que você entenda que esse é o momento que você abre a sua cabeça e deixa as minhas palavras entrarem nela. Mas antes da gente partir pro assunto, bora fazer um acordo. Deixa o seu like nesse vídeo e se até o final eu não tiver te contado nada de novo, nenhuma novidade, você pega o seu like de volta, pode ser? Número 1. Eu acredito que vocês já saibam que o verbo to be significa ser ou estar. Ok, mas por que eu pego uma palavra, né? Eu pego um verbo em inglês e quando ele chega no português ele tem 2 significados? Por que isso acontece? Isso acontece porque pra gente no português existe uma diferença entre ser e estar. Se você pensar bem, o ser trabalha com aquele estado que é permanente e o estar trabalha com o estado momentâneo, um estado que pode ser alterado a qualquer hora, a qualquer momento. Então essa é a diferença pra gente entre o ser e o estar. Em inglês essa diferença não acontece. A gente usa o verbo to be, seja lá para expressar um estado momentâneo ou um estado permanente. Essa diferença não existe no inglês, mas no português sim. Por isso que quando o verbo to be vem para o português, ele tem 2 significados. Então, teacher, se você quer ensinar para o seu aluno o que é o verbo to be sem traduzir, você pode dizer para ele que é um verbo que expressa o seu estado permanente ou momentâneo. Só que não acaba por aí. A gente consegue perceber essa diferença que existe entre ser e estar no português de uma forma muito simples. Um exemplo muito clássico. Se eu digo eu estou feliz, isso quer dizer que daqui a pouco eu posso ficar triste, ou chateada, ou com raiva, sei lá. Isso pode mudar, isso é alterável. Agora, se eu digo eu sou feliz, isso quer dizer que isso é permanente, constante na minha vida. Eu sou uma pessoa feliz. Só que, se você tiver que falar essas 2 coisas em inglês, você vai usar o verbo to be mesmo. Não tem escapatória. Mas como o verbo por si só, ele não te fala, ele não expressa se aquela ação é permanente ou momentânea, você precisa de outras palavras para que essas palavras montem o contexto e o contexto deixe claro se aquilo é permanente ou momentâneo. Por exemplo, se eu digo I'm happy, yes, I'm happy, isso não diz muita coisa. Isso não expressa se é sobre o meu momento de agora ou se isso é sobre a minha vida como um todo, não diz muita coisa. Mas se eu digo I'm happy today, aí sim, eu já especifiquei. Isso é algo momentâneo, pode ser que amanhã eu não esteja mais. I'm happy today. Ou então se eu digo I'm a happy person, I'm a happy person. Se eu digo isso tem a ver com o meu estado permanente. O estado que geralmente eu me encontro. I'm a happy person. Então você precisa do contexto para te ajudar a entender se aquilo é momentâneo ou permanente. Em inglês é dessa forma que funciona. E eu não tô te contando isso para você complicar uma coisa que de fato é muito simples, porque o verbo to be é realmente simples. Eu tô te falando essas coisas para que você entenda por que quando chega no português o verbo to be tem 2 significados. E além disso, uma curiosidade sobre isso é que esse estado que o verbo to be expressa, sendo ele momentâneo ou permanente, o que você vai identificar no contexto, ele pode abordar situações diferentes. Por exemplo, eu posso falar sobre nome, sobre característica, lugar ou sentimentos. Não estou lembrando de outra coisa agora, mas se você lembrar, pode deixar aqui nos comentários. Então, um exemplo quanto a isso, eu posso dizer She is Sandra. She is Sandra. Yes, estou falando sobre o nome dela. Se eu digo She's happy,
Sentimentos, estou falando dos sentimentos dela. She's tall, she's tall. Essa é uma das características dela. E por fim, she's in the house. Se eu digo she's in the house, eu estou falando sobre lugar. Então, galera, resumidamente, o que eu estou falando para vocês é que o verbo to be tem dois significados no português, porque em português a gente trabalha com ser ou estar para aquela questão permanente ou momentânea, mas no inglês a gente usa um só verbo e é o contexto que te fala se aquilo é momentâneo ou permanente, ok? Então, repetindo, eu não quero complicar uma coisa que de fato é simples. Eu só quero que você entenda como ele funciona, sabe? E não que simplesmente você fique usando por aí sem entender como isso funciona. Mas uma coisa você tem que guardar. O verbo to be é usado para expressar o seu estado, sendo ele momentâneo ou permanente. Agora, número 2, galera, o que eu tenho para falar para vocês nesse momento é que o verbo to be, diferente do que muitos imaginam, não é o conjunto I am, you are, he is, she is, etc. O verbo to be é apenas am, is, are. O que acontece? Quando a gente tem o nosso primeiro contato com o inglês, o primeiro contato com a gramática que a gente tem quando a gente está começando a aprender inglês, geralmente é com o verbo to be. E aí a pessoa aprende isso e acredita que o verbo to be é todo esse conjunto. I am, you are, he is e por aí vai. Acontece que o verbo to be é somente am, is, are. Esse outro pessoal, I, you, he, she, it, não se trata do verbo to be. É apenas subject pronoun. São os pronomes pessoais, sabe? Eu, você, eles, todo mundo. Isso se chama pronome pessoal. Então você não pode confundir uma coisa com a outra ou achar que tudo isso é uma coisa só. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tanto que essa galera do subject pronoun, você vai ver se repetindo em qualquer outra conjugação verbal que você for fazer na vida. O verbo to be é apenas am, is, are. Para você que já sabe essa diferença, isso pode parecer óbvio, isso pode parecer simples, mas se eu te disser que a maioria dos alunos que aprendem Simple Present, eles carregam o verbo to be junto. E aí você fala algo do tipo, I'm studying English. E aí o seu teacher fala, não, tem que tirar, não pode juntar isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas acontece que isso ficou na sua cabeça. Porque quando você teve contato com o verbo to be, você achou que isso tudo era um conjunto só. Então não, segrega, deixa o verbo to be de lado por enquanto, porque o verbo to be é simplesmente am, is, are. Na hora de aprender o Simple Present, você precisa dos subject pronouns. Apenas. Eles são duas coisas diferentes, beleza? Número 3 agora, aproveitando que a gente tem essa tabela aqui, eu quero te contar mais uma coisa. Deve ter reparado também que o you, ele repete a conjugação. É exatamente idêntica, não muda, não é alterada. Isso quer dizer que você vai ter que contar exclusivamente com o contexto para saber se esse you, are é singular ou plural. Exemplo, se eu falo num contexto, you are beautiful, tô olhando pra você, tô falando isso pra você e digo, you are beautiful. Beleza, você é uma pessoa só, não é mesmo? Então isso obviamente tá no singular. Agora, tá você e sua amiguinha do lado, seu amiguinho do lado, e eu falo pra vocês, you are beautiful. Eu falei exatamente a mesma coisa, porém, o contexto denuncia se o que eu disse tá no singular ou se tá no plural. E realmente não tem uma outra forma para que você identifique isso. Você precisa contar com o contexto, seja o contexto que você está observando, que você consegue enxergar, ou o que está escrito na frase. Por exemplo, you girls are beautiful, you girls are beautiful. Ou então, you Tiffany are beautiful, you are beautiful Tiffany. Então, depende do contexto mesmo, seja ele escrito ou seja ele real. Ok? Ainda sobre a tabela, quando você precisa colocar uma frase do inglês no plural, você precisa levar em consideração que I tem como plural we, yes? Eu preciso me incluir nesse plural. Então, se eu digo I'm Brazilian, eu tenho que dizer we are Brazilian, ok? We are Brazilian. Eu preciso me incluir nesse plural. Tudo bem, isso é muito básico e é até tranquilo de pensar. O you, a gente já viu que continua sendo you, né? You are Brazilian, singular ou plural. A questão chega no he, she, it. Algumas pessoas têm dificuldade e às vezes quando encontram uma frase escrita com it, não coloca aquilo no plural. A pessoa consegue compreender que o plural do he é o they. O plural do she também é o they. Mas quando chega no it, a pessoa tem uma certa dificuldade. Por que isso? Porque às vezes a gente tende a achar que o significado do it é isso. Porém, isso não é verdade. O significado do it é ele ou ela, para coisas, objetos e animais. Quem assistiu ao vídeo sobre contáveis e incontáveis consegue entender por que esse pronome neutro existe. Vou deixar esse vídeo aqui no final para você clicar e já ir direto para lá.
Então, por terem essa dificuldade de achar que o it significa isso, na hora de colocar a frase no plural, elas pensam: como é que eu vou colocar isso no plural? Não tem como. Não, galera, o it significa ele ou ela, então pode usar o they como plural dele sem medo de errar. Número 5, galera, essa palavra vocês já conhecem, essa dica vocês já conhecem se vocês estão ligados aqui no canal, porque eu já falei sobre essa palavra por aqui. Então, o and, essa palavra and é capaz de substituir qualquer negativa do verbo to be. Então, se eu falo you are not, he isn't, I'm not, blá blá blá, eu posso pegar toda essa galera e substituir por and. Exemplo, he isn't the new doctor, he isn't the new doctor. Ao invés de dizer isso, eu posso dizer he ain't the new doctor, he ain't the new doctor. Yes, dá no mesmo. E o and, obviamente, é informal, então você precisa ter a sensibilidade de saber se ele cabe no contexto que você tá ou não, porque, de fato, é uma coisa informal. Então é isso, bonitos. Eu realmente espero que vocês tenham aprendido algo com esse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham, porque eu vou responder todo mundo. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo explicando o verbo to be em si. Esse é o nosso canal. Compartilha esse vídeo pro nosso canal crescer. E a gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Pode ir embora? Beijo! Eu realmente espero que vocês tenham olhar pra mim, olha pra câmera. Eu realmente aprendido alguma coisa com esse vídeo. Posso? Obrigada. E aí, bonitos? Beleza? Vou fazer de novo. Não sei se ficou arrogante. E aí, bonitos? Beleza? Melhor tirar o rec. Não, tira o rec não. Deixa o rec. Não, tira esse bora. Toda hora falando bora. Parece que tem algum problema com esse negócio de bora. Bora.